Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jales, durante a qual serão discutidos os resultados do terceiro trimestre da safra 2025 e 26. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa, no endereço ri.jales.com. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e ao final da apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções de como participar. Como o tempo deste evento é limitado, eventuais perguntas não respondidas serão endereçadas posteriormente pela área de RI da companhia. O release de resultados e a apresentação do terceiro trimestre da safra 2025 e 26 também podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia e da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem sim previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, está o Sr. Rodrigo Pena de Siqueira, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Agradecer aí a presença de todos aí que estão conosco hoje. E terceiro trimestre, né, da safra 25-26 da Jales. E a gente vamos tentar fazer uma apresentação aqui breve para sobrar tempo aí para perguntas e respostas para todos. Bom, falar um pouco primeiro, um pouco da visão de mercado, né? A gente, um minutinho só. Bom, falar um pouquinho primeiro da visão de mercado, o balanço mundial de açúcar, né? A Datagro fez uma revisão e reduziu até o superávit estimado para 25, 26 e para 0,9 milhões de toneladas, né? Então, isso estava mais de 2 milhões de toneladas, um superávit. Lembrando que a safra que começa em outubro e vai até setembro, né? O ano comercial do balanço de açúcar. Mas como vocês podem observar, nós vamos estar no nível de 41,4% de estoque em relação ao consumo no próximo ano. Se a gente olha o histórico das curvas, né, nós estamos em um dos menores níveis, né, desde 2013. Só o ano passado a gente teve no nível menor de estoque e consumo. Então, isso é uma dúvida, né, que fica, né, dado que a tela em Nova York caiu tanto, né? Rompeu os 14 centes por libra-peso, né? Nas últimas semanas, né? Então está bem baixo, mas o estoque não está alto, né? A níveis históricos ele está num patamar baixo. Entre os principais produtores, né? A Índia com uma previsão de safra de 32,1 milhões de toneladas, é uma recuperação expressiva do ano passado. Tailândia reduziu um pouco, né, entre o último número da Tagro e esse, né, caiu para 10,6 milhões de toneladas. União Europeia 15,7 e Centro-Sul também caiu um pouquinho para 40,8 milhões de toneladas por conta de um mix um pouco mais alcooleiro, né, na visão da Datagro, que é a fonte da nossa informação. Então, isso mostra, né, aqui um pouco se o Brasil transformar um pouco mais de açúcar em etanol na próxima safra, esse balanço pode até mesmo virar deficitário em açúcar, né? Então, é possível que esse momento de preço de açúcar, né, observando esses dados, ele não estenda tanto tempo, né? A gente está redeado, nós vamos falar de rede um pouco à frente, mas nos próximos 2 anos praticamente a gente está tranquilo em relação ao mercado de açúcar, mas se estende além disso, a gente começa a ter que vender num preço mais baixo. Falando um pouco de etanol, nós estamos aí com uma
produção curta, né? A gente já falou em outros calls, eu não vou entrar aqui no mérito da explicação toda aqui desse balanço de oferta de etanol, mas a gente, em números equivalentes, né, de um ano para o outro, tirando as variáveis de crescimento e do E30, a gente teve uma safra 2,5 bilhões de litros menor do que um mesmo cenário da safra passada. Então, por isso que nós estamos aí hoje com paridade acima de 72% em São Paulo e num preço aí bruto de 3,70 do etanol em São Paulo e deve permanecer assim até a virada de safra, né? Abril, voltando as usinas a operar, a gente deve, vamos falar, a paridade não deve ficar tão alta e o etanol deve cair durante a próxima safra. A gente está bem justo o estoque, né? O estoque de passagem vai estar em níveis abaixo do que historicamente é de etanol da virada de uma safra para outra, então vai ficar bem justo aí o mercado até o fechamento desse ano safra que termina em março. Aqui a gente trouxe uma simulação olhando para trás, porque a gente tem tido muitas perguntas em relação ao crescimento do etanol de milho. Então a gente viu no slide anterior que o ano anterior, a gente fez quase 2,5 bilhões de litros a mais que a gente teve de escoamento de etanol. Para o próximo ano, as estimativas aí estão de um aumento de oferta de 4 bilhões de litros, mas tem um aumento do crescimento do ciclo Otto e o E30 que vai acontecer na safra inteira. Então, isso somado a 1 bilhão de litros, nós estamos falando aí na casa de 3 bilhões de litros a mais em números comparáveis, né? E a gente, olhando para trás, a safra 18, 19, 19 e 20, a gente teve aí um uso de etanol hidratado em relação ao total do ciclo Otto, é o total da frota Flex, tá, gente? É o total do ciclo Otto. A gente chegou a ter 28 e 29,2% da frota de etanol hidratado sendo usado no total da frota de ciclo Otto. E um ponto importante, a frota Flex no total do ciclo Otto cresceu dessa época 18, 19, 19 e 20 de uns 80 para quase 90% hoje. Então, o espaço para usar é maior. Mas a gente olhando aqui, o que seria um potencial, né? A gente até pôs um ponto de exclamação aqui. O que seria o potencial se a gente fizesse igualzinho foi na 19,20 ou parecido na 18,19? Então, se a gente fosse para 29,2% de uso, que ainda é um uso baixo, né? Em relação ao total de hidratado, a gente teria um consumo de etanol anido hidratado. É claro que quando a gente consome mais hidratado, diminui um pouco de anidro. Essa conta já está sendo considerada aqui. A gente vai para 39,2 bilhões de litros. Isso já aconteceu, não é nada que não tenha acontecido, né? Então, isso daria um crescimento aí de mais de 5,2 bilhões de litros. Ainda tem a questão do E30 para o ano que vem e o crescimento do ciclo Otto, que normalmente acompanha, né? Esse consumo acompanha o PIB. Já foi mais que o PIB, ou tem acompanhado o PIB, o crescimento do ciclo Otto, que está previsto em 2% crescimento do PIB aí para o ano que vem. Então, assim, espaço tem, né? O que vai acontecer é que a paridade, que é a linha que a gente fez laranja em cima, a paridade média na safra da bomba deve cair. Então, aqui na 25, 26, que nós estamos estimando, é, esse dado aqui é da FG, né? Então, estamos estimando, eles estão estimando 69,3% na estimativa da Jales, viu, gente? Estimativa de mercado. Mas eles estão estimando 69,3% de terminar, faltam só 2 meses, e aí deve cair para algo entre 63,5 e 66. É a paridade. Olhando o histórico, né, o que pode acontecer para ter um consumo de 39, mas a gente não acha que vai precisar consumir esse volume todo no próximo ano, né? Então, espaço nós temos, e lembrando também que
o percentual de frota flex cresceu no período. E fora as demandas de mais médio e longo prazo, né, que a gente listou aqui, que isso vai acontecendo aos poucos, né, mas é o combustível marítimo, né, que tem cara de já está começando, acho que vai começar mais rápido que o SAF, agora tudo médio e longo prazo, né? Aqui tem uma questão que pode melhorar nos próximos anos, que agora nós temos novos estados produtores de etanol, que a gente não tinha, estados populosos, né? Nós temos estados como o Rio Grande do Sul, que agora vai produzir etanol, Bahia, dois estados populosos, Maranhão, Piauí, Piauí menor, né? Mas não deixa de ser um novo espaço para consumo, Pará. Então, esses estados vão começar a ter etanol de milho, devem começar a ser mais consumidores de etanol e essa escoamento de etanol sai desse centro pequeno, né, que é São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, que é onde acontece o consumo de etanol. Isso é importante, né, que essas empresas que instalaram nesses estados é importante que negocie, né, com os estados um ICMS mais competitivo para o etanol, a exemplo do que fez São Paulo, Goiás, Minas. Então, isso também é um espaço de aumentar o uso de etanol. Aí tem o SAF também, e uma exportação via mandatos internacionais, que sempre é uma possibilidade aí de aumento de demanda. Então, o que a gente quis trazer o cenário que já aconteceu, né, se não mudar nada, e algumas potenciais demandas para o futuro. Aqui nós estamos terminando a safra, né? E hoje o preço de etanol que chegou a 3,75 em São Paulo, está na casa de 3,70, 3,68. É, então, estimando aí que fevereiro ainda pode dar uma puxadinha, isso aqui é projeção da SA, e em março já começa a cair. A gente acredita, né, nós vamos ter uma média nesse ano de 3,40 preço bruto em São Paulo, que dá aí em relação à safra passada, que foi 3,07. Esse 3,40 vai dar ali na casa de 2,90 de preço líquido, né? Então, uma melhora bastante da safra passada. Para essa, a gente acredita que na próxima safra, a gente falou daquela paridade de 63,5 a 66 que deve acontecer, né? Entre colocando um piso e um teto. Isso vai dar um preço aí que pode variar em preço líquido em São Paulo. Se acontecer essa paridade que aconteceu no passado, nós estaríamos falando aí de um preço que seria ali de 2,50 a 2,70 líquido, o preço médio ano. Então, se a gasolina não mexer, o dólar, a gasolina ficar no mesmo patamar de preço, né, sem alteração por conta de dólar e câmbio, a gente teria um preço nessa ordem. Aqui nós já falamos, né, nós sofremos na parte climática esse ano, nós tivemos aí um TCH menor, tanto em Goiás como Minas Gerais. Em Goiás, em termos de ATR, enquanto a média do estado, aqui é o boletim do CTC, que compila várias usinas aí no Centro-Sul, nós tivemos aí um ATR maior nas unidades de Goiás, enquanto o estado caiu, e o TCH, a média do estado foi 10%, nós tivemos 17,5% na Jales e 6% na Otávio Lage. Jales, nós já pontuamos em outros momentos, né, que a unidade Jales nós tivemos a questão da mato competição no orgânico que acabou incrementando aí a quebra. Em Minas, o estado quebrou 18% TCH e quase 3% em ATR. Nós ficamos em ATR similar, mas quebramos menos em TCH, né? 8,9% contra 18% do estado. Que nós colhemos durante essa última safra quase 95 mil hectares, né? Um aumento de área colhida de mais de 3%. A moagem caiu 10%, uma quebra expressiva, né? Se a gente considerar em TCH, foi mais de 12% em TCH da safra anterior, que a gente já tinha tido alguma quebra, né? Então nós ficamos aí um percentual de 15% do nosso potencial esperado inicialmente para essa safra, né? E é 15% a menos de receita com praticamente o mesmo custo fixo, né? O que impactou e diminuiu os resultados que a gente esperava para essa safra.
até aqui. TCH por unidade, não vou passar, mas vocês já receberam isso antes. A gente fechou com um mix de produção de 53,6, né, de, de etanol e 46,4 de açúcar. Idade média do canavial, 3,2 anos. Isso segurou bastante a gente não ter tido uma quebra ainda pior em Minas, né? Porque nós estamos no ramp-up de produtividade e também com canavial mais jovem, né? Então, o estado quebrou 18% em média e usinas próximas da gente quebrou mais de 20%, lá 25%. Então, é porque nós estamos nesse ramp-up de produtividade que ficou invisível e que foi que amorteceu isso um pouco e a idade média. Mas ainda assim foi uma produtividade terrível, né? Muito abaixo do que o que a gente quer lá na unidade de Santa Vitória. Açúcar, na média, 5% abaixo de preço médio até aqui, etanol 11% acima, 3,30 de preço bruto médio, e teve o ano inteiro até agora, os 3 trimestres aí, bem acima do patamar do ano passado, né? A gente tem vendido aí com o etanol, na média, né, até aqui 12% acima. Vamos passar aí. Bom, e de toda a nossa comercialização até agora, nós estamos com 52% dessa comercialização, o mix é de açúcar, do faturamento, né, que foi vendido, e nós já vendemos 78% da produção do ano. Foi o ATR comercializado versus produzido. Nós ainda mantivemos no estoque 96 milhões de litros, isso é 30% do volume que nós produzimos durante a safra, né? 30% desse volume ainda falta ser vendido, deixamos agora para esse último trimestre. E o estoque de açúcar está um pouco acima do ano passado, mas normal, porque o ano passado a gente acabou tendo uma frustração no volume de açúcar que a gente esperava, e aí estava num nível muito baixo de estoque para esses últimos 3 meses, né? Então, ano passado que foi atípico, né? Esse ano não tem nenhuma normalidade nesse estoque um pouco acima aí ao final de dezembro 26. Aqui nós estamos com uma marcação a mercado grande, né? Por causa dessa queda de açúcar, né? A gente está fixado aos níveis que tá o mercado de açúcar hoje e os níveis que nós estamos fixados nas próximas safras, né? Então, nós tivemos aí uma marcação a mercado de câmbio e açúcar, que isso tudo se refere a commodity açúcar, né? Que nós fechamos em reais. E, e de indexador são os swaps, né, que nós transformamos as dívidas que nós emitimos em IPCA+, para CDI. Então, teve um efeito negativo, enquanto o MTM de açúcar e câmbio, que é para proteger o açúcar em reais, teve um efeito positivo. Isso é quase anulado pelo efeito negativo também que nós tivemos no nosso ativo biológico, porque como nós estamos projetando um preço pior, que é o que está na tela, e que aí nós fazemos pelo spot, né? O cálculo do biológico, ele está projetando um preço pior para etanol e para açúcar, então vocês vão ver que tem na demonstração de resultado, nós temos um efeito do biológico importante também, quase que netando a questão da marcação a mercado da parte de commodity. EBIT ajustado, nós fechamos com uma margem de 15,6, 258 milhões. Aqui, lembrando, né, que a gente está usando os hedges liquidados, que acaba entrando no financeiro, mas é proteção da receita, né? Então, a gente está fazendo esse ajuste aqui no EBIT. O EBITDA ajustado fechou em 1 bilhão e 23, 62% de margem, lucro líquido de 60 milhões, contra um prejuízo de 42 até dezembro de 25, e um lucro caixa de 113 milhões contra 88 milhões no ano passado. A dívida ficou bem em linha com o mesmo período do ano passado, 1,832, uma alavancagem de 1,2 vezes, e com as emissões que nós fizemos agora no final do ano, aliás, uma emissão e a contratação do Brasil Soberano também, que nós divulgamos aí
a mercado, nós fechamos com caixa de 2,60 bi, que cobrem nossos vencimentos até 2029 e 30. Então a empresa acabou antecipando, dado o bom momento para se captar e a possível mudança, né, da legislação das debêntures e CRAs incentivadas, né, as operações incentivadas, a tributação, e foi bom ter antecipado. E aqui, um ponto importante que a gente gosta de destacar antes de ir para o hedge, a gente teve agora no final de dezembro, nosso custo médio de toda a dívida da Jales está em CDI mais 0,01. Então, nós estamos com o custo médio da dívida de CDI bola, e essa mesma dívida, o que está em caixa, a gente aplica a 101,5%, 101% do CDI. Então, ou seja, o carrego desse caixa está positivo. Nós não estamos tendo custo de estar com caixa mais alto, além vamos falar, da segurança e liquidez que fornece para a companhia, especialmente em um momento, né, de ciclos mais baixos aí das commodities. Então, a empresa, ainda temos um AFC que foi assinado em novembro, também comunicado a mercado, de 60 milhões de dólares, que a gente deve desembolsar aí um pouco agora nesse TRI e o restante na próxima safra. Então, dívida está com prazo médio de 4,9 anos, então está bem alongada também, uma parte vencendo ali depois de 2032. Hedge, nós estamos aí com a próxima safra, a 25, 26 ainda tem um trimestre, né? Nós estamos 100% fixados, e a próxima safra nós estamos aí com 75% da produção de açúcar fixado. Isso aqui, como a gente não pode dar guidance para o mercado, os 75% é em cima da capacidade de produção de açúcar que nós temos nas unidades ex-orgânico, né? Então o orgânico fica fora. Então é a capacidade. Se a gente tiver um mix mais alcooleiro do que a capacidade máxima, esse 75% pode chegar em até 100% ou mais que 100%, dependendo do mix de açúcar e etanol. E da safra 27, 28, nós estamos com 40% fixada a 2,511 de preço médio e 2,475. As barras verdes, como que está o mercado hoje, isso aqui em 5 de fevereiro, né? Como que ele estava em 5 de fevereiro, o spot em relação ao preço que a gente tem fixado. Então, 39% acima do preço do mercado no dia 6 de fevereiro, 5 de fevereiro, de lá para cá até caiu um pouquinho, então está até mais. E na safra 27, 28, nós estamos 26% acima do mercado. Bom, custo dos produtos vendidos, a gente na visão caixa, nós estamos com um aumento de 0,9% e tivemos em reais tonelada de ATR aí um aumento de 8,8%. Isso aqui muito em função da quebra de safra. Vocês imaginam se a gente tivesse, como nós temos um total aí de mais de 75% dos nossos custos são fixos, né? Ainda mais que nós temos cana própria, a gente, com uma quebra de 15%, praticamente do que a gente previa fazer para essa safra, a gente, se não tivesse tido essa quebra, a gente teria tido uma redução importante dos custos unitários esse ano, né? Mas é isso, gente. A gente procurou ser breve aqui, 22 minutos de apresentação, para a gente ter bastante tempo aí para o Q&A. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer alguma pergunta e seu microfone será aberto posteriormente, quando o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente nesse mesmo campo de Q&A. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite *9 no seu telefone. Após ter seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6, que permitirá abrir o seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Victor
Modanese, do UBS. Por favor, senhor Victor, pode prosseguir. Oi, boa tarde, obrigado por pegarem as minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, vocês comentam no release que estão mapeando algumas oportunidades de ganho de eficiência, inclusive com montagem de comitês para avaliar e otimizar custos. Dadas essas iniciativas e uma potencial diluição de custo em 26, 27, considerando um potencial aumento da moagem, dá para quantificar quanto que a gente consegue esperar de queda de custo caixa unitário para a próxima safra? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda, vocês trazem no release também um dado que é bastante interessante de idade média do canavial. E o que nos chama a atenção é que, se eu não me engano, na UOL, esse número está um pouco acima da média das outras duas unidades para os 9 meses de 25, em algo próximo de 4 anos. Dá para a gente imaginar para essa unidade uma renovação mais acelerada do canavial e uma despesa maior com renovação do canavial? E o que vocês veem como um nível ideal de idade média das unidades de vocês? São essas as duas. Obrigado. Ô, boa tarde, Vitor. Obrigado aí pela participação e pergunta. Boas perguntas. Nós estamos muito focados aqui, Vitor, nesse ano, nesse momento aí, né, que a gente tem assistido esses preços de tela, né, a gente, apesar de estar fixado, o mercado, né, está chamando atenção e a gente teve essa quebra de safra esse ano que acabamos tendo um resultado aquém do esperado. Então, o foco aqui está muito grande em redução de custo, em otimização, em ver o que a gente consegue melhorar, automatizar, mecanizar. Então, a gente está fazendo o orçamento, né, desde dar início no orçamento por volta de setembro, e a gente já está aí em algumas versões, né, tanto de CAPEX como OPEX, né, de tentar fazer uma otimização, é claro que sem fazer nenhum corte que vai impactar em futuras, vamos falar assim, nas futuras safras em termos do canavial, né? No canavial a gente não, não faz economia, né? A gente pode melhorar a operação, mas não economia em deixar de renovar cana. Então, o trabalho, nós fizemos uma mudança até nessa governança de custos, né? Nós estamos fazendo uma comissão de custos com membro independente para fazer bastante benchmarks e tentar buscar eficiências em todos os aspectos aí que a gente não está aí no primeiro quartil, né, do setor, né? E se tiver espaço para melhorar, nós também estamos fazendo. Então, tem um comitê que se reúne aí mensalmente, né, para atacar algumas variáveis, um orçamento matricial, né, para ter mais gente, com pacoteiros, né, para ter mais pessoas olhando a parte de custo, e é o que a gente fala na empresa, é ganho de eficiência e produtividade, né, e redução de custo. Quando a gente olha as unidades aqui de Goiás, que estão fazendo o etanol aí na casa, nessa safra, com essa quebra, né? A gente fez um etanol um pouco acima de 2,50, e comparado com, falo em custo, tá, Vitor? E comparado aí com o etanol de milho, que claro que o milho esse ano estava num preço mais baixo, né? DDG estava sendo bem vendido, né? Mas num ambiente normal, nós estaríamos falando aí no etanol de milho de 2,20, às vezes até 2,30 num ambiente normal, e o etanol de cana a 2,50, né, em usinas boas, né? Nós tivemos uma quebra de safra que atrapalhou, podia ter chegado a 2,35, 2,40. Então, a gente precisa elevar a produtividade e a gente está muito confiante com um ciclo, uma leva de variedades, né, que são duas que estão se destacando muito. Uma já está ficando mais multiplicado no nosso canavial, como a 8008, a 7207 também, que está crescendo. Duas do IAC que destacaram muito aqui no nosso canavial. E para subir a régua de produtividade e aumentando a irrigação. Então, quando a gente olha sobre a sua pergunta de forma objetiva, a gente vai depender muito da produtividade.
Mas nós estamos trabalhando fortemente para tentar ganhar todo esse ganho de produtividade em redução de custo unitário de uma safra para outra. Então, a gente pode chegar a ter. Claro que nós temos a questão de mão de obra, que a gente está tendo reduções de quadros, aumento de eficiência em algumas, principalmente em Santa Vitória, né, que teve uma redução de, de mais de 170 pessoas num quadro de 1.700, 1.800 pessoas, então uma redução importante. Mas a gente pode, eu diria, está cedo ainda para falar, né? Mas dado uma produtividade maior e um aumento de custo em algumas rúbricas, né? Como o que tem inflação, a gente poderia esperar aí uns 5% a 10% até de redução de custo unitário, né? Para o próximo ano. Sobre a segunda pergunta, idade média do canavial. Por que que o canavial da Otávio Lage é um pouco mais velho que das demais? Que lá nós temos uma área irrigada importante e na cana convencional que consegue aumentar essa longevidade. A Jales também hoje tem um nível de irrigação importante, aqui falando de pivôs fixos principalmente, que é o que eleva a produtividade e a longevidade do canavial. Só que a Jales acabou colocando os pivôs em áreas orgânicas, que elas, porque como a gente não pode usar defensivos, químicos e tudo, elas acabam sujando mais rápido e a gente tem que reformar mais rápido. Então, por isso, não é por não renovar, né? E sim porque a longevidade média da Otávio Lage é mais alta. E um ponto importante, que a Jales, nós estamos pegando boa parte desses pivôs, que a gente percebeu que o potencial dele na cana convencional é maior que na orgânica, e nós estamos, à medida que nós estamos reformando, transformando eles em cana convencional, para ter esse mesmo efeito. Mas não tem economia em renovação de canavial aqui na empresa, porque isso é o que vai dar resultado para frente. Perfeito, ficou bem claro, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Vitor. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Deixa eu só complementar uma última coisa que o Vitor tinha feito a pergunta aqui, que é a idade ótima. Depende do canavial, mas assim, esse que vai ficar ali dependendo do nível de irrigação, mas na casa de 3,2 até 4 anos, né? Dependendo do cenário daquele canavial. Se não tivesse irrigação, mais na casa de 3 anos. Com irrigação, podendo chegar nos 4 aí, porque a gente não faz irrigação de, de pivô na área toda. Vamos falar, na Jales e Otávio Lage, nós temos na casa aí de 20% do canavial de ambas as unidades com cobertas aí com irrigação de pivô. E Santa Vitória, nós estamos trabalhando para isso, viu, Vitor? A gente implantou 700 hectares esse ano, lá já tinha 1.000, que era mal operado, e nós agora passamos a operar bem esses pivôs que já existiam lá. E vamos fazer mais 600 nesse próximo ano e estamos viabilizando um volume maior aí os próximos anos, né? E crescendo lá também essa irrigação que dá um resultado muito bom lá na região também. Perfeito. Senhor Gabriel, liberamos o seu microfone. Ótimo. Rodrigo, obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui. Eu acho que a primeira, talvez até pegando um pouco do gancho da primeira discussão aqui, Rodrigo, acho que esse ano parece um ano bem difícil para o setor. Acho que talvez um dos mais difíceis dos últimos anos, né? Um cenário onde a açúcar tem se comportado de uma maneira acho que bem aquém do que a gente imaginava, uma conjuntura de fatores aqui, acho que Índia, Tailândia surpreendendo positivamente, o Brasil veio de uma safra forte, de certa forma, e com um setor que investiu muito aqui em mix, né, nos últimos anos, vocês inclusive, né, dentro
dentro desse investimento aqui de aumento de mix de açúcar. É, e aí, colocando junto na, nessa pergunta, quando você olha para a sua posição de hedge, você talvez esteja até bem mais hedgeado do que a média do setor hoje. Pelo que a gente tem visto, o setor está bem menos hedgeado. Eu queria ouvir um pouco de você em relação à estratégia aqui, né? Acho que, pelo que você falou na conversa, aqui no começo, até para tentar entender um pouco melhor, parece que a ideia talvez aqui até o setor desse ano ele virar um pouco mais a mão ali para o etanol, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre a estratégia de vocês esse ano, né? Dado o nível de hedge que vocês têm, é, e dado os incentivos fiscais também que tem no setor, etc., acaba que quando você vai construir, né, o preço ali do etanol acaba melhorando bastante com os benefícios, com o CBIO, etc. Eu queria ouvir um pouco de você ao longo da safra, como eu deveria esperar esse mix da Jales. Se deveria ser um mix muito mais alcooleiro do que foi esse ano, como a gente deveria pensar isso. Segundo ponto, quando você mostra do endividamento da companhia, tipo, parece um endividamento até ok, mas quando a gente olha para a geração de caixa da companhia, é uma coisa que zero, não é, preocupante, mas é um ponto que eu gostaria de entender um pouco melhor, como vocês estão olhando a geração de caixa para esse ano. Por mais que a alavancagem não pareça tão alta, tem uma ajuste lisa ali, talvez a alavancagem iria mais umas 2 vezes, talvez ali, a compensação do jeito, do patamar que está hoje, como que vocês veem esse balanço aqui de alocação de capital esse ano, talvez voltando a gerar caixa, de repente tentando fazer alguma coisa, não sei, talvez um buyback. Queria ouvir um pouco de você com relação à alocação de capital esse ano também, e nível de alavancagem, onde a gente deveria estar no final desse ano, no final do ano 26, né? Até no próximo ano safra. São esses 2 pontos, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pela participação e pergunta. Gabriel, essa primeira pergunta sua foi muito boa, porque essa safra vai ser um desafio essa questão de mix, né? Porque muita coisa pode acontecer durante a safra, né? Nós vamos começar a safra com um mix mais alcooleiro possível, não vai ser só a Jales, vai ser o setor inteiro, né? Porque apesar de nós estarmos fixados, né, tem que fazer sempre essa ressalva. Um minutinho só. Apesar de nós estarmos fixados, a gente é fixado de forma financeira em Nova York, porque a gente, só Santa Vitória que a gente faz o hedge com entrega física, e fizemos só um pouco dessa safra. Pra vocês terem uma ideia, nós temos um pouco mais de 50 mil toneladas de todo o hedge que nós temos com entrega física. Então, o que que acontece? Se o etanol tiver melhor no spot que o açúcar, eu posso mudar esse mix e reverter o hedge. Porque decidi não fazer açúcar, vou fazer etanol, porque vão falar que o açúcar está dando 14 centes por libra-peso e o etanol equivalente está dando 17 centes por libra-peso. Vou pegar o ajuste do meu nível de fixação, que está em 21 centes por libra-peso, para os 14 e fazer o etanol de 17. Então, isso vai ser a estratégia da empresa. Então, nós vamos trabalhar o nosso mix de acordo com o mercado spot. É claro que olhando ele olhando para frente. Então, a ideia vamos começar com certeza muito alcooleiro e vai ser o Centro-Sul inteiro. Depois, o etanol pode ser que chegue num nível que comece a dar equivalência parecida com açúcar. Isso a gente está achando até muito difícil, por isso que a gente acha que o açúcar está até muito esticado para baixo, porque hoje, se você fizer a conta do açúcar na tela, na tela K e N, né, que são as próximas que vencem, a gente estaria falando aí em etanol a nível de 2,10 líquido. E que não acontece, né? Porque senão vai ter um consumo muito grande, aí muita gente faz etanol e o açúcar enxuga e sobe. Então, assim, eu acho que vai mudar esse quadro ao longo da safra. E a gente vai estar bem atento, né? Para ir rodando aí conforme
Então a gente acha que o etanol começa valendo mais, no meio da safra pode ter uma variação, e no final da safra a tendência como o mercado de açúcar está ofertado é durante o meio da safra, ali depois de maio, junho, a convergência do açúcar com etanol ficar muito próxima, as equivalências deles estarem andando próximas. Então essa vai ser a o desenho que está se fazendo, né, Gabriel, para essa próxima safra. Sobre alocação de capital, nós não temos nenhum buyback programado. A ideia agora é preservar a caixa, trabalhar, como eu falei para o Vitor, né, trabalhar eficiência e redução de custo. Esse ano, ainda por causa do etanol, vai ser um ano de, mesmo fixado, né, vai ser um ano assim, é, justo, né, para o setor. Então, é trabalhar o melhor possível para a dívida ficar mais estabilizada, para estar pronto aí para fazer investimentos no novo ciclo positivo à frente, né? A gente vamos falar, até um cenário melhor, a gente não pretende fazer investimentos, a não ser o essencial. Super claro, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Tomasato, do Itaú BBA. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. É prazer falar com vocês aqui. A gente tem duas também do nosso lado, tá? A primeira, Rodrigão, é só sobre essa contribuição positiva no RED liquidado ali de açúcar Nutri. A gente ficou com a impressão de que uma vez que não tinha volume fixado de RED naquele seu cronograma de RED que você abre no earnings, a contribuição pudesse ser mais próxima de zero, né? Então a gente ficou com a impressão aqui que talvez tenha tido algum tipo de antecipação, alguma operação que antecipou esse benefício que poderia vir no quarto TRI ou parte dele, agora para o terceiro TRI, talvez por alguma operação que faça sentido dado um carrego de caixa um pouco mais interessante e tudo mais. Então, é só para entender essa dinâmica ali, exatamente desse hedge que foi liquidado, que passou no TRI de açúcar, tá? E a segunda, tem alguns comentários interessantes sobre uma entre-safra mais longa no seu release também, né? Aí tem os seus benefícios, mas você comenta essa parte especificamente ali na parte de CAPEX. A gente só queria entender exatamente essa entre-safra mais longa, o que ela pode representar de oportunidade para vocês, e se poderia indicar que talvez é uma oportunidade de fazer um CAPEX um pouco maior do que a gente estava prevendo, do que foi orçado alguns meses atrás. É isso, obrigado. Perfeito, Bruno. Obrigado aí pelas perguntas e participação. A primeira pergunta foi do... o RED. O que que acontece? O RED, a gente... o mercado futuro de açúcar, ele só tem 4 telas. Ele tem a K, a N, a V e a H, que acontecem durante a safra. A K acho que é maio. E aí o que que acontece? A V, que é em outubro, ela só vai ter uma nova tela H, que é o março do outro ano. Então, todo o açúcar que a gente está redeado na tela H, ele é o açúcar de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, eu vou saindo da posição lá da H à medida que eu vou vendendo esse açúcar. Então, quando você olha a tela, como são só 4 telas, vamos falar na sua análise que você fez, você fala assim, ó, mas ele não tinha nenhuma tela vencendo nesse período para dar esse volume. Mas à medida que eu vou desfazendo essa posição do que eu vendi em outubro, novembro, dezembro, da H, eu vou gerando esse RED liquidado. Então, esse é tem vezes que não vale a pena a empresa pegar esse caixa à medida que vai revertendo. Dependendo da questão tributária e juros, a gente às vezes deixa para pegar o caixa lá na liquidação de fato. Mas depende do cenário.
né? Mas assim, ele é relativo a esse açúcar de outubro a dezembro que está, vamos falar assim, pendurado na tela H. Tá excelente. E aí, Bruno, a entre safra, né? A isso, entre, a entre safra maior, a gente começou a entre safra mais cedo. Você está perguntando que você viu que o nosso CAPEX de entre safra até dezembro desse ano está mais alto que o nosso CAPEX de entre safra até dezembro do ano passado, né? Imagino que seja isso que despertou a pergunta. O que que acontece? Quando a gente começa a manutenção de a entre safra antes, a gente acaba gastando antes também essa parte que a gente faz na manutenção de entre safra, né? Então, ela acaba antecipando um pouco de custo e despesas, né? Então, isso é um fator. E outro, se ela dura um pouco mais, eu vou ter uma parte ali de mão de obra que está alocada à parte operacional, logo que começa o plantio, já começa a pôr essa mão de obra do que está no plantio para o plantio, que a gente começa agora em fevereiro. Mas ela pode ter um pouquinho de variação por ter um mês a mais de entre safra, mas também tem um efeito de antecipação, que foi esse valor maior que ele deve diminuir essa diferença e ficar mais convergida para ser o que foi na safra passada até março, considerando até março. tá super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Alencar, da XP. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Olá, Rodrigo. Boa tarde. Obrigado por ter pego minha Bom, pergunta. Leonardo, boa tarde. Essas letrinhas aí de curva futura sempre dão uma bugada na gente, porque não tem muito sentido, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do etanol. Fica a impressão, eu queria confirmar isso, fica a impressão que vocês aceleraram as vendas de etanol, pensando nesse Q3, Q4, fim da entre safra, né? Um pouco mais do que os peers, tá? Fica a impressão de que talvez vocês tenham reduzido ou estão menos posicionados em etanol para o fim da entre safra do que a média dos principais players aí, né? Sabendo que não são todos que têm essa capacidade financeira para fazer isso. Queria confirmar essa percepção, se tem sentido ou não, se sim, por que que seria isso? Tá? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, é, talvez só para poder entender aqui a dinâmica de açúcar orgânico. A gente sabe que ano passado, esse último safra teve muita volatilidade pela parte de vendas, né? Mas também tem alguns aspectos do lado da produção, né? Se chuvas abaixo da média ali na Jales pode eventualmente impactar a produção de açúcar orgânico, ou até os problemas que vocês tiveram aí de algumas daninhas também estarem impactando. É só para saber se já tem alguma certa visibilidade para a safra 26, 27 em relação à produção de açúcar orgânico, ou ainda é muito cedo para poder falar. Ô, Leonardo, boa tarde de novo, né? Mas assim, a gente sobre o clima, vou começar pela segunda primeiro. Pela a visibilidade em termos de clima, essa cana que está crescendo agora para a safra 26, 27. Nós tivemos um clima favorável em Santa Vitória desde o início, né, da safra, choveu até em alguns meses de entre safra, de safra, né, da seca passada, teve uma chuva bem melhor que no ano anterior, começou normal e tudo, e tem ido bem todo o tempo. Janeiro choveu um pouco abaixo da média, mas nada que possa atrapalhar, porque já é um mês de muita chuva de qualquer forma. Janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro são os meses que mais chove ali na safra, então não atrapalhou em nada. Na Jales e UOL, a gente teve um atraso aí de uns 15 dias, né, do início da chuva de outubro, mas depois a chuva veio bem, ela tá. Outubro ficou ali uns 30 milímetros abaixo da média histórica. Aí novembro, dezembro, ou um pouco acima, um pouquinho abaixo da média histórica, mas uma chuva muito boa, com chuva-sol. Janeiro também choveu muito bem, fevereiro está chovendo muito bem e está tendo sol.
Então, nós estamos tendo chuva e sol. Então, a cana deu uma arrancada muito boa, ela está desenvolvendo bem. Se comparar com o mesmo período do ano passado, ela está num cenário melhor, e o ano passado, em fevereiro e março, que ela começou a sentir que faltou chuva, né, em fevereiro e março, nas 3 unidades. E esse ano não está previsto faltar, está previsto até ser um pouco acima da média histórica. Mas ainda vai depender, porque nós estamos 3 de fevereiro, ainda tem o resto de fevereiro, que aparentemente vai ser bom, mas tem o março e abril que ainda falta acontecer. Mas o cenário até aqui é bom, é de chuvas, vamos falar assim, voltando à normalidade, né? Perfeito. E sobre as vendas de etanol, a gente. Não, nós não aceleramos. O que que a gente fez? A gente segurou muita venda no Q1 e no Q2. No último trimestre, quando o etanol começou a puxar o preço, a gente começou a acelerar a venda nesse último trimestre, porque já começou a ter um bom preço, né, o etanol hidratado, e nós deixamos, né, do total que nós produzimos, 30% ficou para vender agora de janeiro a março, né, que é um volume interessante, que ficaram aí para o terceiro tri e quarto tri. Quando a gente vai para os outros players aí, tá muito próximo também. 30, 40% aí é o que a gente tem visto de quem quis segurar. Mas como a gente teve momentos de preços bons ali já no final desse terceiro tri, a gente começou a trabalhar a venda. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo. Sempre um prazer falar com você. Boa É, tarde, Eduardo. as minhas perguntas, na verdade, quase que follow-ups de perguntas e discussões que já foram feitas. A primeira sobre quando você fala, né, preliminarmente de queda de custo unitário, de custo caixa unitário na próxima safra, né, de 5 a 10%. É, e aí, quando você obviamente falou das chuvas até agora, e previsão de boas chuvas até o fim de março, a minha pergunta é: para você ter uma queda de custo dessa ordem, né, você tem que estar, imagino, imaginando uma recuperação importante de produtividade, de TCH e de ganho de ATR. E aí eu queria ouvir se é o caso, né? Se você vê potencial para um ganho, né, dessa ordem, considerando que boa parte do custo do negócio é fixo, né? Se você vê um ganho dessa ordem, da próxima safra em relação a essa para a tua produtividade. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é mais focada no açúcar orgânico. Esse ano vocês produziram menos ou estão vendendo menos, né? E é curioso ver, até talvez a pergunta mais seja para ouvir de vocês uma atualização de como é que ficou o processo de comercialização de açúcar orgânico, com toda essa discussão de tarifa que ocorreu ao longo do ano e tal. Porque a gente não vê, né, no açúcar orgânico, pelo menos quando a gente olha o teu preço realizado, ele não parece muito diferente do histórico. Então, eu imagino que o açúcar orgânico continue com uma margem de contribuição muito boa, como ele tinha, né, desde a época do IPO. A gente falava muito sobre isso. E aí, então, eu queria ouvir um pouco, né, como é que tá, não do ponto de vista de produção, mas do ponto de vista de comercialização e de realização de preço, que ela parece que tá tão boa quanto sempre foi, né? Então, esses seriam os pontos. Obrigado. Obrigado, Duarte. Obrigado pelas perguntas e participação. Sobre a queda de custo unitário, Duarte, eu vou passar assim um overview. O ano passado, esse ano que passou, o que era a nossa expectativa numa produtividade normal, nossa produtividade média considerada para as unidades, e um pequeno ramp-up lá
de Santa Vitória, tudo coerente com as reformas de área, renovação de canavial. O que que era para ser esse normal? Era praticamente 8,3 milhões de toneladas. A gente moeu 7,100. Então, para o próximo ano, o que que esse 8,300, se era a normal esperada para essa próxima safra, se a gente fosse pensar numa produtividade normal, como eu estou expandindo um pouco mais de 2.000 hectares de expansão diária, da 25, 26 para 26, 27, isso era para ir ali por os 8,5 e 8, entre 8,5 e 8,6, mesmo sem considerar uma evolução de Santa Vitória. Mas a gente não acha que isso acontece. Como depois que você tem um ano de quebra de safra, você sair, dar esse salto, né, de 7,100 para 8,300, né, se não houvesse o aumento de área, né, o 8,5, 8,6 era por causa do aumento de área, né, que nós estamos tendo. Mas em bases iguais, você dá um salto de 7,100 para 8,300, mais os 250 mil de aumento de área, seria uma estimativa um pouco otimista. Por quê? Quando a gente tem uma quebra de safra, às vezes demora 2 anos para. Claro que no primeiro ano é a pernada maior, mas o outro ano para o canavial voltar 100% à normalidade. Então, nós não estamos prevendo os 8,5 e 8,6. Né? Então, como a gente não soltou esse guidance ainda, mas assim, o natural é que fique ali mais na casa ali de uns 8, 8,2, né? Nós estamos mais nesse nível. Não temos um guidance feito para isso ainda, falta esse período, né? Mas uma recuperação, sim, a gente vai ter essa quebra de safra, né? Se a gente olhar para trás na Jales, e olha que a gente tinha uma irrigação importante, né? Que segurou um pouco, apesar do evento lá da cana orgânica aqui na Jales, que atrapalhou um pouco, mas eu estava lá e deu só 6, 7% de quebra. Poderia ter sido mais forte essa quebra se não fosse a, a nossa a nossa irrigação. Então, a gente acredita, né, que vamos ter uma safra melhor, sim, de recuperação, mas sem otimismo, né? Sem considerar otimismo aqui nas nossas projeções de orçamento. Sobre o açúcar orgânico, né? A margem, sim, a gente está tendo um açúcar orgânico que, se você olhar os 9 meses desse ano, né, nós vendemos 63 mil toneladas contra 51, 52 na safra passada. Então, nós tivemos um aumento de comercialização de açúcar orgânico nessa safra em relação à passada, e sim nos preços bons em relação ao mercado de açúcar convencional, naqueles níveis lá da época do IPO, quando a gente fala em dólares, né? Ele está parecido, sim, com os níveis de preço que a gente tinha lá atrás. E agora é uma incógnita, né, que a gente tem a questão do tarifaço, que acabou não atrapalhando o escoamento desse ano, mas a gente está brigando, todo o setor aí do pessoal que produz açúcar orgânico, para tentar reverter isso, né? E a gente ter uma tranquilidade maior de não perder o nosso mercado ao longo dos anos, né? O orgânico, para o cara aumentar a produção, ele precisa de uns 4 anos, né? Então, só que vai inibindo um pouco o consumo também, um nível mais alto, né? Que acaba que não está ajudando ninguém. A gente até comenta, né? Os Estados Unidos, de 300 mil toneladas, Duarte, que eles consomem, só 15, 20 mil que eles produzem. O restante é tudo importado. E dessa importação, metade é o Brasil. Então, esse tarifaço está sendo ruim para o consumidor americano, que está pagando mais caro, porque teve que subir o preço, que ele não tem como ficar sem o Brasil, está pagando mais caro para todo mundo. Para o produtor americano não ajuda, porque ele não produz nada de açúcar orgânico. Então, quem está sendo favorecido nesse caso, a longo prazo, vai ser os demais exportadores de açúcar orgânico dos Estados Unidos. Nós estamos falando de Paraguai, Colômbia, Argentina. Então, não faz muito sentido, da ótica do
americano, né, manter esse esse tarifaço, mas isso vão ser os desdobramentos aí que nós vamos ter para frente. É, o orgânico só não deu uma margem melhor esse ano porque a nossa quebra de safra aqui na unidade Jales, ela foi maior no orgânico por causa daquela, vamos falar assim, além do problema do clima, teve o problema de mato competição, que teve um excesso de chuva nos primeiros meses, que é quando as ervas saem, e a gente não conseguiu atuar, porque a gente só consegue atuar com operação mecanizada ou manual, e não conseguia entrar no canavial para fazer a limpeza do canavial. Não sei se respondi as duas. Respondeu sim. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Duarte. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo para as considerações finais. Por favor, senhor Rodrigo. A gente queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso time aqui de RI, que fez um ótimo trabalho aí nesse divulgação release, né, com uma forma tempestiva, logo depois também de mercado, né, para dar tempo aí para o pessoal que nos cobre, né, de avaliar e fizeram um bom trabalho. Agradecer a todos aí que acompanham, participam e se interessam aí pela Jales. Nós estamos aqui muito focados, né, em ganhar mais competitividade, né, como a Jales sempre teve aí uma produtividade acima do mercado, uma competitividade grande aí na parte de produção de cana e fazer essa transformação na unidade de Santa Vitória, né? Nós estamos com um time lá agora muito azeitado, né, na Santa Vitória, muito alinhado e a gente acredita numa evolução grande lá na planta aí nos próximos anos para trazer aí uma contribuição para o resultado da empresa como um todo. A gente agradece e a gente aguarda aí vocês todos aí no call do próximo TRI. Muito obrigado a todos. A teleconferência do 3T26 da Jales está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.